bem-vindo a mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino. Quero saudar também os nossos internautas que se encontram do outro lado a acompanhar o nosso programa, o programa que dá vez e voz às mulheres do país inteiro e também às mulheres do mundo. Hoje, o programa Política e Liderança no Feminino tem a honra de receber Egna Sidumo, que é docente, é também pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, onde chefia o Departamento de Política Externa e Relações Internacionais e trabalha igualmente no Departamento de Paz e Segurança. Nos últimos anos tem trabalhado nos desafios da construção da paz duradoura em Moçambique e também na análise dos desafios dos deslocamentos internos no centro e norte do nosso país, como ainda constrangimentos do processo nacional de construção da paz. E hoje vamos falar sobre o papel das mulheres na prevenção e resolução do conflito no norte de Moçambique. Egna, é um prazer receber-te aqui. Queremos agradecer por teres aceito o nosso convite. Bem-vinda ao programa Política e Liderança no Feminino. Olá, Magna. Obrigada pelo convite e é um enorme prazer estar aqui. Pois, Egna, nós vamos começar a nossa conversa fazendo, de certa forma, portanto, para quem não tem noção sobre este tema, uma abertura, não é? Quais são os principais problemas que as mulheres enfrentam quando há conflito? Bom, antes de falarmos sobre os principais problemas ou desafios que as mulheres têm quando há conflito, é preciso perceber qual é o contexto em que estas mulheres vivem quando há paz. Então, quando nós estamos num contexto de paz, também temos muitos desafios para a mulher, desde acesso à educação, à saúde, desde o entorno, quer seja cultural, quer seja social, onde elas estão envolvidas. Então, nós conhecemos todo um percurso de meninas, mulheres e raparigas que nos processos ou quando estamos em situação de paz não têm acesso a serviços básicos e têm uma cultura que não lhes permite crescer ou ser educadas. Então, este contexto que já é desafiador em tempos de paz, ele piora quando nós estamos em conflito. Se nós temos meninas que não vão à escola numa situação de paz, significa que numa situação de conflito, esta menina na escola começa a ser uma impossibilidade. Então, nós temos uma situação em que o conflito exacerba as diferenças e as desigualdades que as meninas e as mulheres têm quando estão num processo de paz. Por isso é que ter muito mais atenção às necessidades e até às vulnerabilidades das mulheres e das meninas quando nós estamos numa situação de conflito, porque nós estamos conscientes que mesmo numa situação de paz há uma maior desigualdade de direitos, há uma maior desigualdade de oportunidades e há uma série de processos que acabam impedindo que as meninas possam desempenhar melhor as atividades que nós gostaríamos que as meninas desempenhassem em pé de igualdade com os meninos. Pois, olhando exatamente para o contexto moçambicano, qual é o impacto dos conflitos armados na vida de mulheres e raparigas? Qual é o impacto daquilo que se está a viver em Cabo Delgado na vida de mulheres e raparigas moçambicanas? Bom, no geral, os conflitos têm impactos, digamos que iguais. Obviamente que hoje, numa situação de extremismo violento, de terrorismo, acabamos tendo impactos específicos da situação de conflito de extremismo violento. Mas, no geral, nós temos impactos sociais, temos impactos econômicos, temos impactos socioculturais e temos uma série de impactos relacionados com traumas próprios que só as mulheres é que podem desenvolver pelo fato de serem mulheres. Por exemplo, a violação sexual. Não se diz que, não se está a dizer que os homens não são violados numa situação de conflito, mas as mulheres são muito mais vulneráveis a uma violação sexual, a serem abduzidas, a serem raptadas para que possam servir homens ou uma série de grupos armados para o seu próprio interesse. Então, estas mulheres, numa situação de conflito, nós já sabemos que muito provavelmente teremos mulheres abduzidas, teremos mulheres a serem escravas sexuais, teremos mulheres a servirem a uma série de grupos armados. Esta é uma parte do conflito. Depois temos os impactos econômicos. As mulheres, culturalmente, socialmente, elas têm um entorno em que tem uma figura masculina que provê a sua própria família. Quando nós estamos numa situação de conflito, significa que o provedor da família, todo o entorno que garantia segurança para as mulheres e para as crianças, este entorno desaparece. Hoje, por exemplo, numa situação de conflito, nós temos centros deslocados com uma maioria de mulheres e crianças, significando que estas mulheres, que muito provavelmente dentro do seu entorno sociocultural tinham papéis específicos. Exato. Que não incluíam, por exemplo, proverem a sua família, irem às machambas
Hoje, elas devem complementar o seu papel social de mulheres e mães com o papel de provedoras. Isso tem um impacto extremamente grave e até importante mesmo em termos de desenvolvimento de traumas. Então, temos uma série de diferenças que acabam fazendo com que as mulheres sintam-se mais isoladas, sintam-se mais propensas a desenvolver doenças mentais até, ou propensas a entrar para o ciclo da prostituição. Quem conhece, por exemplo, os centros de deslocados sabe que os homens, por exemplo, têm maior probabilidade ou até mesmo possibilidade de sair do ciclo dos centros de deslocados para fazer qualquer trabalho fora, e as mulheres não podem. O único trabalho, provavelmente mais visível, que as mulheres, as meninas e raparigas podem fazer quando não há esta situação de ajuda humanitária é prostituir-se. Então, isto muda toda a dinâmica, toda a educação que foi dada a estas meninas sobre a possibilidade de sobrevivência sem necessariamente entrar nestes ciclos. Mas há vários outros. Não estamos a falar de educação, até o acesso à educação em centros de deslocados muda um pouco este paradigma. Se nós formos aos centros deslocados, nós vamos encontrar que a maior parte dos meninos e das meninas que estão deslocadas dentro dos centros, as meninas não voltaram mais à escola por várias razões, quer seja por bullying, quer seja porque o entorno não permite, quer seja porque elas também são vistas como aquelas que devem apoiar as atividades e até os seus familiares, mas os meninos... Atividades domésticas. Mas os meninos, ou os rapazes, mesmo com todo este entorno que é desafiador, também para os rapazes conseguem voltar à escola. Então, todas estas circunstâncias exacerbam estas desigualdades, aumentam as possibilidades ou diminuem, quer dizer, as possibilidades que as meninas poderiam ter de estar num ambiente são e saudável. Mais uma vez, volto a repetir, a questão do extremismo violento, a questão da refugiada, a questão do deslocado, ela é igual para todos, mas é sentida de forma muito mais pesada para as mulheres e para as crianças, especialmente as mulheres e as raparigas. Pois, os idosos também fazem parte, portanto, das estatísticas, como as pessoas também que estão vulneráveis quando há conflito. Obviamente que sim. Temos a questão dos idosos, que é uma situação bem específica, também dos conflitos, além dessa questão da vulnerabilidade, significa que essas pessoas, até ao contrário dos jovens, eles sequer são capazes de continuar um percurso de sobrevivência por longo tempo, e por isso mesmo existem ou deveriam existir programas específicos de proteção dos idosos em situação de conflito. Obviamente que temos de entender o conflito como uma situação de vulnerabilidade para todos, mas há muito mais gente vulnerável que pertence ao grupo de mulheres e de pessoas idosas. Pois, exato. Agora gostávamos também de ouvir o ponto de vista da nossa convidada em relação ao processo de reintegração nos locais de destino. Após o processo de fuga traumática, de luto, de angústia resultante do desconhecimento do paradeiro de alguns entes queridos, entes próximos, de perca de bens e também de incertezas em relação ao futuro, segue-se um outro período de extrema penúria e também dependência de terceiros para a sobrevivência. Algumas pessoas são acolhidas em campos de deslocados, outras são, portanto, acolhidas em algumas famílias. Quais são os problemas que as mulheres e ou as famílias enfrentam? Que tipo de atendimento deveriam ter? Que tipo de, portanto, por parte dos que podem ajudar, tipo de atendimento, tipo de direcionamento podem dar a estas famílias que recebem outras famílias? Bom, nós temos dois tipos de centros. Temos aqueles centros, obviamente, que tu explicaste muito bem, que são as famílias acolhedoras, que recebem pessoas sem grandes condições. As famílias acolhedoras recebem as pessoas como o único refúgio para que possam, pelo menos, ter um lugar para dormir. Depois temos os centros deslocados, que no geral são minimamente organizados, mas obviamente não conseguem responder às necessidades específicas de todas as populações. Nós temos centros deslocados que, infelizmente, não têm, por exemplo, acesso à água, ou à água potável, em que as mulheres devem percorrer longas distâncias ao rio mais próximo ou a fonte mais próxima da água para tirar a água. Temos centros deslocados onde a alimentação chega com
alguma irregularidade. Isso significa que as comunidades devem, elas próprias, procurar uma forma de se alimentar. E depois, em relação às famílias acolhedoras, nós estamos a dizer que nós sobrecarregamos famílias que já eram pobres, já tinham as suas dificuldades, e estas são obrigadas a receber estas pessoas. E estas pessoas também têm suas formas de estar, têm suas formas de viver, e em alguns casos acaba criando um e outro atrito. Quais são as opções que nós temos? Nós já temos cerca de centros de deslocados em quase todos os distritos. Por exemplo, estamos a falar de Cabo Delgado, já temos em quase todos os distritos do Sul, aqueles distritos que nós consideramos os mais seguros, com exceção dos 5 que têm o maior número de ataques. Temos centros de deslocados em Nampula, obviamente que em Nampula temos mais famílias acolhedoras do que centros de deslocados, e a importância de nós conhecermos estes centros é podermos mapear necessidades específicas de cada centro. Os centros não têm as mesmas necessidades, os centros não têm as mesmas condições, não são todos os centros em que as famílias devem percorrer distâncias para tirar água, não são todos os centros em que as famílias não estão organizadas, por exemplo, em arruamentos ou pelo menos em função do seu local de proveniência. E é preciso padronizar. Padronizar significa que as boas práticas que já existem em alguns centros, em que as famílias estão organizadas em função do seu distrito de proveniência, do seu bairro de proveniência, tem um grupo de pessoas que respondem por elas, até mesmo em termos de segurança, possa ser padronizado em outros centros para que as pessoas não se sintam, de certa forma, desamparadas. Porque o que se vê, muitas vezes, nessas áreas, é que há famílias que realmente estão muito mais desamparadas do que as outras, e isso cria também aquela diferença. Quem trabalha no campo, quem vive mais ou menos o dia a dia no centro dos locais, pode perceber que as pessoas muitas vezes se comparam às outras, e nós estamos numa situação de conflito, estamos numa situação de guerra, em que não é o desejável que as pessoas se sentissem ainda mais vulneráveis quando todas estão numa situação de conflito. Então, o que se calhar se precisa agora é padronizar o que é necessário, quais são os serviços mínimos que devem estar, por exemplo, no centro de deslocados. Há centros que já têm assistência médica ambulatória, com todas as deficiências que possam imaginar no contexto desse, mas já existem. Há outros centros em que a alimentação chega com um pouco mais de regularidade, há outros em que o nível de organização. Então, é preciso padronizar para que as pessoas, mesmo estando numa situação de vulnerabilidade, possam perceber que há um esforço, não só do Estado, mas também nós, como sociedade, e a sociedade civil, possa fazendo pequenas intervenções. Uma das lacunas que se vê muito nos centros é a resposta às necessidades das mulheres e das crianças. As mulheres têm a questão da maternidade, têm a questão dos direitos sexuais reprodutivos, têm uma série de questões que não são atendidas dentro dos centros onde elas estão. Então, uma das intervenções que provavelmente vale a pena ir pensando sobre uma forma de intervenção é pensar sobre estes direitos das mulheres que nunca estão dentro das nossas cabeças. Nós conseguimos imaginar várias famílias sentadas, mas nós não conseguimos imaginar as necessidades que uma menina menstruada tem, que uma mulher grávida tem, como é que será o parto, que tipo de acesso de serviços básicos ela pode ter e como é que isto funciona. Então, é preciso começar a desagregar estas necessidades, pensar em necessidades específicas para as mulheres e começar a pensar em intervenções que também possam responder no global, no geral, porque as pessoas precisam de comida, de água para beber, mas também naquelas necessidades invisíveis a olho nu. Pois, que fazem toda a diferença. Agora, no nosso país, as mulheres participam ou estão a participar da resolução do conflito do norte de Moçambique? Até que ponto? Bom, a questão da participação em todos os processos, quer seja de resolução de conflitos, quer seja de negociação, quer seja até de espaço de tomada de decisão, deve ser sempre vista e pensada sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista sobre como é que as próprias mulheres se sentem nesse tipo de espaços. Então, nós temos uma situação em que espaços de tomada de decisão, espaços políticos, são sempre entendidos como espaços masculinizados e espaços onde as mulheres têm muito poucas oportunidades de ingressar. Quer seja porque as suas famílias criaram um certo estereotipo para elas, criaram um certo tipo de visão para o trabalho que elas fazem, que elas, quando crescem, não se sentem como parte daqueles espaços. Então, quando nós queremos pensar em mulheres em espaço de tomada de decisão, é muito importante ter isto em consideração. E para responder a sua pergunta, eu diria que sim e não. Não, porque nós não temos uma cultura que permite que meninas e raparigas pensem nesses espaços como espaços onde
elas podem atuar. E segundo, porque sim, já começamos a ter um nível de educação, já começamos a ter um nível de conhecimento que vai criando esse espaço para que mulheres possam participar. E a expectativa é que nos próximos processos, quer seja até de resolução, nós agora começamos a pensar sobre que estratégias podem ser desenvolvidas, por exemplo, a prevenção do conflito, que estratégias podem ser desenvolvidas para que mulheres possam ser integradas em espaços de resolução, com o conhecimento que nós vamos acumulando sobre a importância da participação das mulheres nisto, significa que nos próximos tempos nós poderemos ter. Mas a participação das mulheres nesse espaço, ela implica educação. Pois. Não necessariamente uma educação formal, de ir à escola, 12º ano, fazer a universidade, não. Uma educação de conhecer como é que eu, dentro da minha comunidade, posso ser útil para um processo que é de interesse geral. Mesmo nos centros deslocados, há centros onde mulheres participam, por exemplo, dos processos de segurança da comunidade, participam da distribuição das comidas, mas há centros onde nós não temos essa participação. Então, criar espaços e oportunidades para educar meninas, raparigas e até mulheres sobre como elas podem ser úteis em atividades muito básicas e pequenas dentro das suas comunidades vai permitir que paulatinamente elas possam olhar para outros espaços e se sintam confortáveis para estar nesses espaços. Então, neste momento, nós temos uma lacuna significativa da participação, mas penso que estamos em condições de começar a treinar pessoas para que possam ocupar esses espaços, não necessariamente ao mais alto nível, mas dentro das nossas próprias comunidades e das nossas famílias. Pois, a pergunta que talvez poderia colocar mesmo em forma de desafio, não é? É de que lado ou de onde nós podemos começar. Existem vários aspectos que fazem com que não se alavanque esta participação das mulheres em processos desta natureza e outros, mas de onde nós podemos começar? De que lado a gente pode começar, tendo em conta vários aspectos, como já fazia referência aqui, particularmente o aspecto cultural. De onde nós podemos começar? De onde pode haver esta mudança? Bom, eu penso que começamos de espaços pequenos. Qual é o espaço mais seguro que as meninas, raparigas podem ter? É a sua família. Pois. Então, o espaço familiar é o espaço mais seguro, é o espaço familiar que dá segurança às meninas de atuarem em determinado espaço. Se cada uma das nossas famílias abrir espaço, permitir que meninas possam se expressar e possam ter outras opções de futuro que não aquelas tradicionais que nós vamos imaginar, porque eu costumo dizer que as meninas são produto daquilo que elas ouvem. Então, Pois. se nós crescemos ensinando as meninas que elas devem ser enfermeiras, que elas devem provavelmente até casar-se, que elas devem ter profissões que nós acreditamos que são para as meninas, elas não vão olhar para outras opções, não vão olhar para outras profissões como opções viáveis para o seu dia a dia. Mas se nós crescermos ensinando que as meninas podem ter opinião, que as meninas podem participar no dia a dia das suas famílias, podem ser economistas, engenheiras, que elas podem decidir sobre pequenas coisas do dia a dia, elas paulatinamente vão percebendo que podem ter outros espaços. A família, a nossa comunidade, nós falamos família aqui nas cidades, mas as famílias no campo são as suas próprias comunidades. Se nós tivermos uma maior amostra de mulheres líderes, até comunitárias, isso permite que as meninas possam perceber que, bom, há um outro espaço, há uma outra visão, há outras ideias que eu posso desenvolver fora. Obviamente que sem anular este papel que é extremamente importante que as meninas têm como família, como mulheres, como mães, como esposas, mas permitindo que elas possam ter este papel tradicional que é importante, agregando valor, fazendo algo muito mais importante para outras pessoas. Exato, já estamos quase que no fim deste espaço, deste programa Política e Liderança no Feminino. E o Política e Liderança no Feminino é um programa que também serve para inspirar as meninas do nosso país e não só. Gostávamos de ouvir de si, Egna Sidum, como alguém que tem um percurso que pode sim inspirar outras meninas, outras raparigas, pode inspirar a nossa juventude. Como é que os pais e os encarregados de educação podem influenciar as meninas a ocuparem espaços na nossa sociedade? Bom, se calhar eu seja um pouco suspeita para responder esse tipo de questão. Tive um pai excepcional, então
toda a educação que eu tive, feliz ou infelizmente, nunca teve gêneros e eu acho que isso também funciona muito bem, como eu estava a dizer. Ensinamos as meninas que elas podem ser mães, podem ser esposas, podem ser até enfermeiras, mas elas podem também ter um valor acrescentado na sociedade. E como eu estava a dizer no início, o início para termos meninas seguras, meninas capazes, é que elas tenham uma educação que não lhes dê limites às suas capacidades. E eu acho que, pelo menos, não quero acreditar que seja uma fórmula mágica, mas penso que tem estado a funcionar para muitas famílias e, obviamente, que funcionou para mim. Que é permitir que as meninas realmente olhem para a sociedade como um espaço onde elas têm um lugar e não como um espaço onde alguém deve lhes dar um lugar. Então, penso que a educação, e volto a dizer que não é a educação formal, ir à primeira, segunda, terceira classe, mas a educação de casa, ela sempre será mais importante, porque as meninas ressalvam sempre, recordam-se sempre das coisas mais importantes que ouviram, mesmo quando elas são crianças. Eu costumo dizer que muitas vezes nós olhamos para as crianças e pensamos que, bom, não percebem o ambiente onde elas estão, mas elas percebem perfeitamente. E isso influencia muito na forma como elas olham para o mundo e olham para os espaços que estão disponíveis para elas. Então, penso que todos os pais são convidados, mas não são os pais, os tios, e nós também, como sociedade, podemos ir incentivando as meninas a ocuparem esses pequenos espaços, que depois se transformam em espaços grandes, onde as mulheres são livres de expressar o que elas pensam sobre vários assuntos, incluindo sobre esses assuntos relacionados com paz, segurança, conflito, que eu repito que são assuntos muito restritos a ideias masculinas, porque elas são diretamente ligadas à ideia do poder, e nós nunca imaginamos mulheres necessariamente como detentoras de poder ou ocupadoras de espaços de poder. É mais um pouco esta dicotomia. Pois, já quase que no fim, tem alguma mensagem que gostava de deixar ficar, mesmo para finalizar? Não. Obrigada ao CDT, obrigada Magna pelo convite e até breve. Muito obrigada, Agna Sidumo, primeiro por teres aceito o nosso convite. Querido internauta, muito obrigada também por teres, portanto, acompanhado esta edição do programa Política e Liderança no Feminino, onde refletimos em torno do papel das mulheres na prevenção e resolução de conflito no norte de Moçambique. Recebemos nesta edição Agna Rachel Isaías Sidumo, que é docente, é também pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais da Universidade Joaquim Chissano, onde chefia o Departamento de Política Externa e Relações Internacionais e trabalha igualmente no Departamento de Paz e Segurança. Por hoje é tudo. Nós voltamos próxima semana para mais uma edição do programa Política e Liderança no Feminino. Até lá, fique bem.